Olá pessoal, vou comentar com vocês um tópico muito importante da hidrostática. Se você pegar o histórico aí das provas, Enem ou outros vestibulares, você vai encontrar, né, isso aí em algumas provas, que é a pressão de um líquido. Então nós vamos falar aqui, o objetivo é falar sobre a pressão gerada por uma coluna de um líquido qualquer. Bem, mas antes de falar da pressão do líquido, né, nós vamos ver o conceito geral de pressão. Que grandeza física é essa? Pressão. Então é até intuitivo, né, a questão da pressão. Se você falar comigo assim, ô Neto, dá uma pressão aí no quadro, o que eu posso entender? Eu vou dar uma pressão no quadro, eu vou apertar o quadro. Então, quando eu aperto o quadro aqui com o meu dedo, eu estou pressionando a superfície do quadro, eu estou gerando aqui uma pressão. Então, o conceito geral de pressão, né, nós vamos ver que é a grandeza física que resulta da ação de uma força sobre uma superfície. Então, quando você tem uma força atuando sobre uma superfície, ela gera naquela superfície uma pressão. Tá certo? Então, esse é o conceito generalizado de pressão. Então, aqui no meu exemplo, né, eu tenho aqui uma superfície plana de área A e imagino uma distribuição de forças sobre essa superfície representada por essa força perpendicular à superfície. Então, essa força agindo perpendicularmente sobre essa superfície, ela produz na mesma uma pressão. E como é que você determina essa pressão? Aí vem a definição matemática, né? A pressão gerada por essa força sobre essa superfície é a força sobre a área. Então aqui nós temos a definição original de pressão. É força sobre área, desde que essa força, né, esteja atuando perpendicularmente à superfície considerada. Tá, ok? Pois bem, qual a unidade de pressão? São inúmeras, mas eu vou colocar aqui a unidade do Sistema Internacional. Toda grandeza física, você determina, você mede e vem lá a unidade medida, né? Então, em unidade do Sistema Internacional, né, a pressão é dada em força em Newton e a área em metro quadrado. Newton por metro quadrado nós chamamos de Pascal, é a unidade de pressão no Sistema Internacional. Tem outras, mas vou falar só essa aqui, né, e as demais ficam para uma aula mais, de maior tempo aí da hidrostática. Então, a unidade de pressão no Sistema Internacional é o Pascal. Deriva de quê? Newton por metro quadrado. Então, tem aqui essa definição importante, né, para calcular a pressão. E aí, gente, nós podemos observar aqui, chamar atenção para isso, né, a relação inversa da pressão com a área sobre a qual a força atua. Então, o que nós podemos ver aqui nessa relação, né? Uma relação inversa entre a pressão e a área. Então, por exemplo, se você tem uma área menor, você vai ter uma pressão gerada maior. Se você tem uma área maior, você tem uma pressão menor. Isso aí está associado a muitas coisas do nosso dia a dia. Mas vou mostrar aqui um exemplozinho simples. Eu tenho aqui uma caneta sem a tampa. Eu vou apertar essa caneta nas duas extremidades, como vocês estão vendo aqui. O que eu observo? Fazendo isso aqui, a força aplicada nessa extremidade é igual à força aplicada nessa. Mas está incomodando mais onde? Aqui na região da pontinha. Isso por quê? Porque uma área menor eu tenho uma pressão maior aqui, ó. Então está doendo mais, está incomodando nessa região. Se eu apertar mais, a possibilidade de furar meu dedo é maior aqui, ó, porque a pressão é maior. Então, essa relação de pressão com área, essa relação inversa é muito importante lembrar em algumas situações, não é? Então está aí a definição de pressão. Mas o nosso objetivo é falar de pressão de um líquido, né? Você tem lá um líquido dentro de um recipiente, é o que vocês estão vendo aqui, ó, né? Um recipiente com um líquido qualquer, né? Uma altura da coluna desse líquido aqui eu estou chamando de H. E esse líquido, né, ele tem uma densidade, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, densidade ou massa específica, que eu vou chamar de dL. Tá certo? Então, qual é o objetivo aqui? É mostrar como determina a pressão que esse líquido produz aqui na base desse recipiente, no fundo desse recipiente. Tem uma pressão, se eu colocar um medidor de pressão aqui,
ele vai indicar uma pressão produzida por essa coluna de líquido? Sim. Por quê? Você tem essa coluna apertando o fundo, portanto, gerando uma pressão aqui, né, no fundo desse recipiente. Gente, não é o nosso objetivo aqui, até por questão de tempo, né, desenvolver, demonstrar as relações. Então, eu já vou colocar direto, né, a relação que permite calcular a pressão que essa coluna de líquido, de densidade dl e altura h, produz aqui no fundo desse recipiente. E aí, né, a pressão do líquido, ou pressão hidrostática, ou pressão efetiva, vocês podem encontrar com essa denominação nos livros, né? Ela depende do líquido, então a pressão do líquido é a densidade do líquido, ou massa específica do líquido, vezes a gravidade local, então você vai ter a pressão gerada pelo líquido num local, né, que você tem um campo gravitacional, tem uma aceleração da gravidade, e depende diretamente, né, da altura dessa coluna sobre, né, o fundo do recipiente onde você quer determinar a pressão. Nós podemos entender isso aqui como sendo a altura da coluna do líquido sobre, né, aquele ponto que você deseja calcular a pressão, ou se eu pegar de cima para baixo, né, aqui vai ser a profundidade. Então, o que nós estamos vendo aqui, né, de cima para baixo? Quanto maior a profundidade, né, quanto mais eu desço aqui a partir da superfície livre, né, a pressão ela só vai aumentando. Então, gente, a pressão do líquido depende do líquido, né? Líquidos de maior densidade, maior massa específica vão gerar maior pressão, a aceleração da gravidade local e a altura da coluna desse líquido sobre o ponto que você deseja, né, medir a pressão, tá certo? Então tá aí, né, como se calcula a pressão do líquido, e nós podemos ver nessa relação que depende exclusivamente dessa profundidade ou dessa altura. Uma coisa curiosa aqui que eu vou acrescentar na minha figura. Eu vou considerar aqui, inicialmente, dois pontos. Esse ponto no interior desse líquido em equilíbrio, que eu vou chamar de 1, e no mesmo nível desse ponto, um outro que eu vou chamar de 2. Aí, o que nós podemos dizer a respeito da pressão que esse líquido produz sobre o ponto 1 e a pressão que ele produz sobre o ponto 2? O líquido gera pressão em 1 e 2? Sim. Se você pegar o ponto 1, você pode entender que existe aqui, ó, uma coluna bem fina desse líquido sobre esse ponto. Então, uma coluna desse líquido esmagando esse ponto, pressionando esse ponto. A mesma coisa, né? O ponto 2, nós podemos entender como é pontual uma coluna de líquido aqui bem fininha sobre o ponto 2. O que eu vou dizer da pressão que esse líquido gera sobre esses pontos? Ora, eles estão no mesmo líquido. Eles estão na mesma profundidade, ou seja, a altura da coluna do líquido sobre cada um é a mesma. Portanto, eles suportam a mesma pressão. Então, a pressão do ponto 1 gerada pelo líquido é igual à pressão do ponto 2. Se eu pegar um ponto 3, por exemplo, aqui, né? Esse líquido gera uma pressão sobre o ponto 3? Sim, nós podemos entender que aqui tem uma coluninha aqui desse líquido pressionando o ponto 3. Agora, se eu medir a pressão de 3 e comparar com 1 com 2, o que vocês vão dizer? É igual, maior ou menor? Ora, a coluna de líquido sobre o ponto 3 é menor do que a coluna sobre os pontos 1 e 2. Então, como nós vamos relacionar? Já sabemos que pressão em 1 é igual a 2, que é o que em relação a 3? Maior. Ok, gente? Então, é importante ressaltar aqui essa relação direta com a pressão, da pressão com a altura da coluna de líquido sobre o ponto que você considera, ou, se você quiser falar em profundidade, está valendo também. Ok? Então, né, uma observação importante aqui. Um outro exemplo aqui, ó, olha bem. Eu tenho dois recipientes, né? Vocês percebem pelo desenho, estou considerando recipientes cilíndricos, mas de diâmetros diferentes, ok? E eu coloco um mesmo líquido, água, por exemplo, né? Nos dois recipientes. Então, o líquido é o mesmo, por isso que eu estou ressaltando aqui, ó,
que é a mesma massa específica, ou que é a mesma densidade, né? A gente está falando em densidade, então vamos manter aqui, ó, a mesma densidade, ok? Então é água e água de um lado e de outro. E eu mostro que a altura da coluna em cada recipiente, a altura da coluna do líquido é o mesmo. Se eu colocar um medidor de pressão aqui no fundo e aqui no fundo para medir a pressão do líquido, né? Por que eu estou ressaltando esse negócio da pressão do líquido? Porque recipientes abertos como esses, né? Se eu colocar um medidor de pressão aqui no fundo, ela vai indicar a pressão do líquido mais a pressão do ar sobre a superfície livre desse líquido aqui, que é a pressão atmosférica. Eu não citei pressão atmosférica porque o meu interesse é a pressão do líquido, tá certo? E aí o que nós vamos observar, gente? Essa indicação de pressão nesse ponto e nesse ponto, o que vocês diriam que vai acontecer? Ora, esse aqui tem um diâmetro maior, tem um volume maior sobre a base do que esse. Mas formato de recipiente, diâmetro maior ou menor, entra na relação da pressão do líquido, gente? Não. O líquido é o mesmo naqueles dois desenhos? Sim. A gravidade é a mesma para os dois? Sim, estão no mesmo campo gravitacional. E a profundidade ou a altura do líquido, né, da coluna do líquido sobre a base é a mesma. O que nós vamos ver? Que a pressão do líquido em um é igual à pressão do líquido em dois. Então não importa o formato do recipiente, um é maior ou menor que o outro, vai importar, né, para você comparar. Você compara, né, verificando se o líquido é o mesmo ou não. A gravidade local tem de ser a mesma para os dois, eles vão estar no mesmo lugar, né, ou na mesma região. E a profundidade não tem nada a ver aqui com o formato de recipiente. Então a pressão do líquido aqui no fundo é a mesma, ou tem o mesmo valor da pressão do líquido no recipiente 2. Tá certo? Uma observação que pode ajudar em algumas situações. Aqui, né, só para uma aplicação direta dessa relação, como o meu espaço aqui é pequeno, eu coloquei o seguinte: eu tenho aqui um recipiente, né, com um líquido aí qualquer, aqui pelo valor da densidade, aí é água, né? A densidade desse líquido é 1000 kg por metro cúbico. Está num local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber a pressão sobre esse ponto 1 que eu destaquei ali no interior desse líquido. A pressão do líquido. Neto, mas não tem a pressão atmosférica? Tem, mas eu estou querendo calcular a pressão do líquido. Se eu quero calcular a pressão do líquido, né, então eu devo lembrar que essa pressão é a densidade do líquido, gravidade, vezes a profundidade ou a altura da coluna sobre o ponto que você destacou. Tem uma pressão sobre o ponto 1 aqui no interior do líquido? Sim, você tem uma coluna aqui desse líquido aqui, ó, apertando esse ponto, pressionando esse ponto 1, portanto gerando pressão ali. Agora, o que você percebe nos dados do problema? Eu preciso, para calcular a pressão aqui, ó, nesse ponto, conhecer a altura, né, da coluna de líquido sobre esse ponto, que coincide com a profundidade desse ponto medida a partir da superfície livre do líquido. Só uma jogadinha aqui, né? Então essa profundidade que eu tenho de utilizar na relação, que é o H, é igual a 6 metros. 10 menos 4, eu preciso disso. E agora é só fazer conta, tá certo? Ó, pressão do líquido é igual à densidade, 1000 kg por metro cúbico, a gravidade é 10 e a profundidade 6, ok? Então, tudo está em unidade do sistema internacional, é uma coisa que você tem que prestar atenção, né? Se você precisa fazer alguma transformação, né? Às vezes fornece a densidade em grama por centímetro cúbico, aí você tem lá a regrinha maceteada para transformar. Mas aqui eu já coloquei tudo em unidade do sistema internacional, portanto, essa pressão eu vou encontrar em Pascal, ok? Então vai ficar a pressão do líquido, né, é igual 1000 vezes 10, 10.000 vezes 6, 60.000 pascais, certo? Para deixar na notação correta, né, a pressão do líquido, 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda, 6 vezes 10 a 4 pascais. Essa é a pressão que
esse líquido exerce sobre esse ponto 1 e, consequentemente, sobre todos os pontos que estão nivelados com ele aqui, ó. Se eu escolher qualquer ponto aqui nesse nível, a pressão do líquido, 6 vezes 10 a 4 pascais. Então é isso aí, gente. A ideia, né, é ressaltar como você determina a pressão do líquido e a dependência principal para você determinar essa grandeza. Para fechar aqui o nosso trabalho, né, nós vamos agora para o laboratório para mostrar 2 experimentos bem simples, mas interessantes, que confirmam esses comentários, tá bom? Então vamos para o laboratório. Primeiro experimento, olha que legal. O que eu tenho aqui? Né? Uma garrafa com água e 2 orifícios. Então, esse orifício de baixo, como tem uma coluna de água maior sobre ele, em relação ao de cima, nós vamos ver que o fluxo de água do orifício de baixo ele vai mais distante, pressão maior. Pessoal, segundo experimento, recipientes diferentes, mas a coluna de água em todos eles tem a mesma altura em relação aos orifícios lá embaixo. Portanto, mesma pressão e devem chegar à mesma distância os fluxos.